Aham. Essa questão do parapsiquismo voltada para a questão do mapeamento da sinalética energética, que vai auxiliar na capacidade de antecipar possíveis assédios extrafísicos através de captação de sinais extrafísicos. Então, nesse momento aqui, a pessoa ela tem alguns materiais de estudo que eu posso recomendar, que é, por exemplo, o livro que acho que eu tenho aqui, que a Sandra Tornieri escreveu. Ah, sim. Acho que é aquela câmera ali, né? Aí mesmo. Esse aqui é um livro que a Sandra Tornieri escreveu do mapeamento da sinalética energética. E ela traz várias metodologias de como fazer esse mapeamento e o quanto que ele é importante, não somente para os inversores, mas para todas as pessoas, porque a partir do momento que você consegue meio que mapear o que está acontecendo no extrafísico, você consegue se preparar. Então, por isso que o parapsiquismo ele é importante, porque às vezes você se prepara para possíveis ataques extrafísicos, ou você consegue compreender um pouco melhor como que é o funcionamento multidimensional. Então, quando você começa a mapear aquelas sinaléticas que às vezes é comum, por exemplo, de assédio, às vezes você sente alguma repercussão no soma, às vezes você sente um arrepio. Depende, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa vai ter o seu mapeamento. Do amparo também, né? Oi? Do amparo também. Exato, do amparo. Eu, por exemplo, eu tenho mapeado o amparo, né? Então, quando eu estou muito bem, ou quando eu começo a ter, por exemplo, movimentos aqui na face, eu consigo sentir o acoplamento, e eu consigo ter um pouco mais de lucidez na hora que eu estou me expondo. Então, assim, a partir do momento que você tem claro quais são os sinais que o extrafísico está apresentando para você, você consegue estar um passo à frente, preparada em possíveis, por exemplo, ataques extrafísicos ou algo, por exemplo, até na questão de amparo mesmo. Então, por exemplo, assim, o amparador está aqui na sua frente, está te falando um monte de coisa e você não sabe nem que ele chegou. Né? Então, por exemplo, assim, você está apresentando algum artigo, ou você está dando uma aula de conscienciologia. Se você não tiver essa sensibilidade de captação de ideias extrafísicas, às vezes, alguma coisa que você tinha que falar naquele momento vai passar pelo fato de você não ter essa sensibilidade energética, essa sensibilidade. E esse desenvolvimento, né, até energético, e o desenvolvimento de como que você vai mapear isso, tem alguns artigos, verbetes que falam isso. Inclusive o livro da Sandra, né? A professora Sandra, ela traz até no final, ali em anexo, ela traz algumas planilhas, ela traz alguns pontos mapeados, ela mostra algumas questões que é bem interessante, assim, para quem ainda não consegue compreender essa questão sobre a sinalética energética. É importante dar uma lida. Ela também apresentou um verbete com o mesmo nome do livro dela, Mapeamento da Sinalética Energética. Tem o verbete do professor Valdo também. Né? De sinalética energética, exatamente. Até quando eu estava escrevendo esse verbete, eu não tinha me dado conta que o sinalética energética é do professor Valdo. O tempo todo eu pensava que era da professora Sandra, mas depois eu fui olhar, não. Não, o professor Valdo já trouxe vários tratados sobre isso, né, inclusive técnicas. Vejo assim também como técnicas antidispersão, né, que você comentou bastante sobre dispersão consciencial, e de você se organizar, ampliar a lucidez também, a partir do momento, por exemplo, que você está percebendo a presença do amparo, aquele sinal você já tem certeza, né, que depois que você já desenvolveu, você já identificou e já tem certeza, né? Aquela sinalética do amparo, você já muda a postura, você se conecta com o amparo, né? Se disponibiliza para assistência ou receber insight que tiver ali, né? Exatamente. Proporcionado no momento. Sim, é uma questão assim para o jovem, é interessante, porque o jovem é todo agitado, né? A gente percebe que tem muito jovem que tem muita agitação, ou às vezes tem muita dispersão, e até eu trago a questão da imobilidade física vígil, né? De você ficar ali parado. Tem o laboratório. O laboratório dá até para fazer em casa também, né? E aí ele auxilia você a manter a tranquilidade, a diminuir a ansiedade, a controlar essa questão corporal, né?
Porque você percebe, né? Quanto mais jovem, mais energia ela tem. Então, a pessoa tem. Aí ela começa a se mexer muito, ela começa a falar muito, ou começa a trazer assuntos dispersos, enfim. E aí, acredito que essa questão também do mapeamento também vai auxiliar, porque é uma questão de detalhismo, né? Então, de pouco a pouco, aquele jovem ele vai aprendendo como funciona, como ela se funciona na questão multidimensional também. Então, ela vai sentindo, vai tateando a questão toda, e aí ela vai prestando mais atenção.